As regras, pessoal, elas são extremamente importantes. A regra serve para qualquer pessoa, em qualquer etapa, em qualquer tipo de trabalho, de função. Ela é extremamente importante, mas principalmente na educação. Olhem lá. Então eu dividi aqui as regras, tendo como base esses autores que eu estudo, tendo como base principalmente a obra de Comênios, como negociáveis, inegociáveis, comuns e as regras regimentadas. Vamos lá. Primeiro, em todo o espaço, para que o professor ensine, para que o aluno aprenda, para que o professor crie um processo de ensino e aprendizagem, possibilidades para que o aluno aprenda, não importa aí qual seja o seu referencial teórico, como você define nesse momento, é necessário que hajam regras. É necessário que esteja claro para os alunos quais regras podem ser negociáveis e quais não são negociáveis, quais são inegociáveis. Para quê? Para que não haja a barganha. Por exemplo, lá na graduação, se eu pego e digo para os alunos assim, olha pessoal, se vocês terminarem a leitura do texto, a discussão mais cedo, a gente vai embora mais cedo. Você está dizendo que o horário a ser cumprido é negociável, uma regra negociável, quando na verdade não pode ser. Você está criando uma regra negociável. Isso não pode acontecer, pessoal. Certo? Então você precisa deixar claro para eles que os alunos vão vir questionar você no início do ano. Professor, vamos sair mais cedo? Vamos sair mais cedo? Você vai deixar claro, pessoal, não saiam mais cedo. Você vai deixar isso claro. Né? Ou seja, você vai dizer que o cumprimento do horário é uma regra é uma regra inegociável. Eu não negocio sair mais cedo. Eu não negocio o tempo de aula. Como você sabe que os alunos internalizaram as suas regras inegociáveis? Porque tem as regras de sala de aula do professor, que elas são construídas com os alunos, tem aquelas da instituição, da escola, da faculdade, enfim, não importa, né? Como você sabe que você conseguiu construir um conjunto de regras inegociáveis? Quando os alunos pararam de barganhar com você. Quando o teu aluno do fundamental, do ensino médio, da graduação, da pós, parou de chegar em você, professor, vamos sair mais cedo hoje? Professor, não dá tarefa não. Professor, vamos deixar esse texto para ler na próxima semana? Quando o aluno para de tentar barganhar com você, é sinal de que você está construindo uma imagem de autoridade, onde ele sabe, com esse professor não adianta nem tentar negociar, chantagear ele. Porque os alunos sabem qual é o professor que dá para apertar para tirar alguma coisinha dele e qual que não dá. Tá certo? Ao mesmo tempo, não importa, é importante que tenha algumas regras que sejam negociáveis. Então, por exemplo, a quantidade de tarefas, aliás, ter tarefa, vamos supor que na sua escola tem tarefa de terça e quinta, tem que ter tarefa, ou todo dia tem que ter tarefa. Isso é uma regra inegociável. Mas talvez a quantidade de tarefa seja negociável. Lá na faculdade, lá com seus alunos, você tem texto para ler toda quarta-feira na sua disciplina. Tem que vir com o texto lido. É uma regra inegociável, certo? Você tem que cobrar isso. Mas a quantidade de texto, como isso vai ser apresentado, o tipo de avaliação, isso pode ser negociável. Enfim, não importa, eu não estou aqui para definir o que é ou o que não é. Você pode construir isso no seu meio respeitando as regras da instituição. Mas veja bem, você vai precisar deixar claro para o aluno o que pode ser negociado e o que não pode ser negociado, senão eles vão barganhar com você. As regras precisam ser comuns. Então, por exemplo, a questão do uso do celular inclusive eu tenho aulas específicas sobre o uso do celular, né, aqui na plataforma. Dei uma olhada lá depois. Tem escola que eu vou que, aliás, na maioria das escolas é proibido o uso do celular em sala de aula. Algumas permitem no intervalo, outras não. Mas, por exemplo, se o aluno não pode usar o celular em sala, o professor também não pode. Se é proibido usar o celular em sala de aula, o professor não pode sair de sala para atender o celular. Não importa, não é emergência, não pode. Isso acaba com a imagem de autoridade do professor. Você vai passar literalmente a imagem de que ele pode ou não posso. É o autoritário. A escola falha nesse sentido, entende? Se uma turma pode usar o celular, a outra tem que poder também. Não dá para chegar para a turma e dizer assim, não, mas olha só, aquela turma mais comportada, se comportem também que a gente deixa. Não, isso é barganhar. Isso é barganhar. Se uma turma pode, a outra tem que poder. Se uma não pode, a outra também não pode. Tá? Então tenham as regras têm que ser comuns para todos que convivem dentro daquele espaço e elas precisam ser regimentadas. Já cansei, pessoal, da educação infantil, fundamental 1, 2, médio, graduação, pós-graduação, de me questionarem algo e eu ter que responder simplesmente, olha, tá no regimento.
Porque daí você se responsabiliza evidentemente, mas você diz, olha, eu estou respeitando as normas de convívio dessa instituição, está regimentada. Porque se você simplesmente faz aquilo que te dá na cabeça, aí você é um autoritário também. Agora, se as regras são construídas e estão dentro de um documento, aí é uma outra questão. Tem uma aula, pessoal, que está aqui na nossa plataforma, quero deixar indicado, inclusive, Didática em Disciplina Escolar da Teoria Prática, onde eu falo sobre isso, eu dou um exemplo. Qual a importância de ter as regras regimentadas? Eu trago um vídeo sensacional, inclusive, que exemplifica isso, de uma situação real que aconteceu numa escola. Qual a importância de ter essa regra lá regimentada? Uma vez um pai e uma mãe foi cobrar lá uma situação da diretora, chamou ela de autoritária, desrespeitou ela, peraí, tá aqui, ó, tá no regimento. Inclusive, vocês assinaram ele, entende? Então as regras, para que haja ensino e haja aprendizagem, é necessário que nós tenhamos regras. Essas regras precisam estar claras para os alunos e para os professores, que existem regras que podem ser negociadas, outras são extremamente negociáveis, elas precisam ser comuns a todos e elas precisam estar regimentadas de pleno acordo com todos os que convivem naquele espaço. Tá bem? Quase acabando, pessoal. Último ponto, a rotina. Então peguem todos os 11 pontos anteriores. Não adianta eu desenvolvê-los apenas uma semana. Na minha sala vai ter regra no começo do ano, primeiro mês. E depois aquela regra você não consegue, você não aplica mais. Se não tiver rotina, e rotina é um processo de aplicação constante da metodologia, se não houver rotina, a rotina é importante só na educação infantil? Não. Se eu vou dar aula todo sábado naquela pós, e no sábado eu fico até às 5, que é o horário de encerrar a aula, no outro até 4h30, não estou gerando rotina de cumprimento de horário. Num dia eu cumpro horário, no outro eu não cumpro. Eu não tenho rotina. E aí eu não vou conseguir passar esse valor para o meu aluno. Se num dia eu não aceito entrar em sala com bagunça e no outro eu aceito, eu não estou criando rotina, certo? Num dia eu sou exemplo, no outro não. Não existe rotina sobre o ser exemplo. Se num dia entenderam? Peguem esses 11 pontos anteriores. Se eu não for exemplo todos os dias, se eu não entender o aluno difícil como um desafio pedagógico todos os dias, se eu não evitar a barganha todos os dias, se eu não for autoridade todos os dias, eu não crio rotina. Não adianta fazer isso aqui de vez em quando. Vou fazer de vez em quando, não vai ter rotina. Lógico, o aluno não vai internalizar. Tá bem? E quanto mais velhos eles vão ficando, mais difícil é de você internalizar isso com eles. Daí a necessidade cada vez maior da rotina. Tá? Ou seja, de ter um conjunto de procedimentos que, ainda que você vá fazer uma aula diferente vez ou outra, vai desenvolver várias metodologias, usar tecnologias, você tem rotina no seu comportamento. Você é exemplo naquilo que faz. Tá? Não importa como você faça. Certo? Então, finalizando, pessoal, requisitos gerais para ensinar e aprender. Conseguiram perceber a importância de cada um desses pontos? Olhem lá. Como cada um desses pontos garantem que eu vou conseguir ensinar para o meu aluno aprender? Como? Se eu for exemplo, a chance de eu ensinar é maior. Se eu entender o aluno difícil como um desafio pedagógico, a chance de eu ensinar é maior. Se eu evitar barganhar, ou seja, ameaçar o meu aluno, a chance de eu ensinar é maior. Se eu for um professor que sou autoridade do meu processo, a chance de ensinar é maior. Se eu demonstrar e tiver pela paixão pelo conhecimento, a chance de ensinar é maior. Se eu preparo a minha aula, é muito maior a chance de ensinar. Se eu entro em sala de aula com respeito e ensino isso a eles, a chance de ensinar é maior. Se eu não levo o meu aluno ao limite, aquele aluno difícil ao limite, a chance é maior. Se eu organizo e exijo que o espaço, e sou exemplo de organização do nosso espaço físico, a chance é maior. Se eu problematizo também, se as regras são claras e existem regras negociáveis e inegociáveis, se elas são comuns e regimentadas, eu facilito o processo de ensino e aprendizagem. E se eu crio rotina para concluir esses pontos, eu facilito ainda mais. Então, voltando a imagem aqui para mim, é isso que eu quero que vocês entendam. Aqui não importa qual área você atue. Se você é professor, você vai precisar de pelo menos os 12 dos 12 pontos. Tá certo? É o mínimo, é o básico para que se ensine e para que alguém aprenda. Tá? É o básico do básico do básico. Eu que estou dizendo isso, não. É o conhecimento historicamente acumulado que está dizendo isso para a gente. São as experiências práticas, são as experiências teóricas, são as pesquisas. Então entenda, eu vou trazer aqui as referências, como eu estou trazendo, já falei, trouxe Comênios, que é a minha principal referência. Esses pontos facilitam o processo de ensino e aprendizagem. Mas eu sou professor de matemática, facilita o seu processo. Eu sou professor de química no ensino superior, facilita. Eu sou professor, não importa.
Se você é professor, esses pontos precisam ser pensados na sua prática constantemente, pessoal. E aí, tudo resolvido? Então, quer dizer que se eu pegar e seguir cada um desses 12 pontos que o professor Antônio lá do Instituto Alves passou para mim, eu vou dar uma aula perfeita, vai dar tudo certinho? Não. Pode ser que ainda assim dê tudo errado, porque nós estamos lidando com seres humanos, porque a rotina ela pode ser imprevisível ainda que eu a planeje, tá bem? A questão é que com eles já é difícil, já é desafiador, sem esses pontos, sem pensar a prática, sem pensar o dia a dia, vai ser muito mais difícil ainda, pessoal. Tá bem? Não está tudo resolvido com eles, mas sem eles é pior ainda. Essa imagem é uma imagem que retoma muito mais o trabalho com crianças, adolescentes, mas eu vou usar ela para todos. Entendam, educar dá trabalho, olha lá. Se você não está tendo trabalho é porque não está educando. Educar dá trabalho. Se você não está tendo trabalho é porque não está educando. Eu estou generalizando? Uma vez, numa palestra para pais, numa escola privada, uma mãe me questionou da seguinte forma. Ai, professor, mas, por exemplo, a minha filha não dá trabalho. Você está querendo dizer que eu não estou educando ela? Não estou generalizando. Às vezes, seu filho não vai te dar trabalho, você vai estar educando. O que eu estou querendo dizer é que pensar o processo educativo, e aqui entenda o professor que está ali na altura dos olhos do aluno, em todos os níveis, etapas e modalidades. Todas. Aluno é aluno, professor é professor. Na educação infantil ou doutorado, o aluno é aluno. Precisa ser respeitado como aluno. Eu vou precisar ensinar organização para o aluno da educação infantil, planejamento para o aluno da educação infantil, assim como vou precisar ensinar lá para o aluno do doutorado, em níveis totalmente diferentes. Um professor de especialização, de pós, ele vai precisar ensinar como planejar um pré-projeto. Então, isso é inerente à nossa prática. E educar, ensinar, dá trabalho. Você achou difícil tudo isso? Achou, nossa, cansativo? Educar dá trabalho. Mas tenho certeza que é para você. Se você escolheu, se você está aqui, se você escolheu essa área, essa profissão, tenho certeza que você dá conta, mas é necessário dedicação. Não é fácil, tá bem? Mas a gente consegue com toda certeza. Só retomando então, olhem lá, pessoal. Os objetivos da nossa aula de hoje foram conhecer princípios comenianos sobre como ensinar com a garantia de que aprendam. Foram esses 12 princípios que eu trouxe para vocês, que fazem parte principalmente lá do capítulo 16 da obra A Didática Magna. Esses são os princípios. E problematizar os princípios comenianos sobre o como ensinar com a garantia de que aprendam. Quando eu trouxe exemplos e questionei sobre cada um dos pontos que eu trouxe, é isso que eu estava fazendo. Eu estava problematizando cada um dos 12 princípios. Tá bem? A problematização, olhem lá. Existe uma receitinha que garante que o processo de ensino-aprendizagem terá sucesso? Se você prestou atenção na aula, você já sabe a resposta. Lógico, desde o início é uma pergunta redundante, mas eu quero dizer que aqueles 12 passos, aqueles 12 momentos, aquelas 12 ações, aqueles comportamentos são receitinhas? Mais uma vez, se eu segui-los vai estar tudo certo? Não! Mas aumenta a chance de que você consiga ensinar. Aqueles 12 pontos aumentam as suas chances de conseguir atingir o seu objetivo enquanto professor. Tá bem, pessoal? É isso. Por fim, aqui as referências que eu utilizei. Então, o texto, esse aqui é o meu livro, né? Vou recitar agora um texto dele, a obra de Comênios, o trabalho do professor Gasparim e Erasmo de Roterdã. São as minhas referências para esse primeiro momento desse conjunto de aulas. E eu quero deixar aqui a indicação de algumas próximas aulas. Então, olha lá, pessoal. Hoje eu dei a primeira aula para vocês, que é como ensinar com a certeza de que irão aprender da educação infantil à pós-graduação, mas foi a didática geral. Aí eu tenho outras 6 aulas. A parte número 2, ela fala sobre a educação infantil. Então eu vou pegar aqueles conceitos, esses conceitos gerais, esses 12 pontos, e vou jogar sobre a prática da educação infantil, com mais exemplos, trazer vídeos, imagens. Daí uma olhada aqui no site, pessoal, ela está disponível para vocês. O ponto 3, ensino fundamental 1, 4, fundamental 2, 5, ensino médio, o 6, a aula na graduação e o 7, na pós-graduação lato sensu, certo? Ou seja, em cada uma dessas etapas, em cada um desses níveis, eu vou pegar esses princípios comenianos, cada um desses 12 pontos, e vou colocar sobre esses momentos. Então, são aulas que estão disponíveis aqui na nossa plataforma também, pessoal. Tá? Então, se você é professor de educação infantil, assistiu essa aula, assiste a aula número 2 também. Vou falar especificamente agora sobre educação infantil, vou falar sobre pós-graduação, sobre graduação, ensino médio, fundamental, ou seja, eu vou pegar esses princípios e agora sim especificar, afunilar, teoricamente, e trazendo experiências práticas de como lidar com esses pontos. Tem também uma outra aula que eu quero indicar,
Daí Comênios, o pai da didática. Hoje a aula foi fundamentada nesse autor, mas ela foi mais prática, né? Eu discuti um pouquinho mais. Você que quer um pouquinho mais de fundamento teórico, essa aula aqui é uma aula bem mais teórica, mais densa nesse sentido, e aí eu vou trazer princípios comenianos. Então procurem aqui, está disponível a nossa aula Comênios, o pai da didática, onde eu vou destrinchar essa obra para vocês, vou explicar de ponta a ponta essa obra, os princípios dela. Tá bem? E mais uma aula que eu deixo indicada também é, caso você seja professor e enfrente esse desafio, a aula intitulada Didática e Indisciplina Escolar, da Teoria à Prática. É uma aula onde eu vou falar sobre um dos principais problemas da educação brasileira, a indisciplina. O Brasil é campeão, é o país número 1 em mau comportamento no mundo, de acordo com as pesquisas que eu explico nessa aula. Tá bem? E aí nessa aula eu falo sobre, inclusive eu pego esses pontos didáticos de Comênios e coloco sobre a problemática da indisciplina. Como que o professor vai lidar com isso? Como lidar com a indisciplina na sala de aula, na escola pública, na escola privada? Como lidar com esse processo? Existe um caminho para isso? Enfim, pessoal, deixo essas indicações e finalizo recitando um pequeno texto poético que está aqui no meu segundo livro. Esse texto poético está intitulado Na Escola. É um texto que fala especificamente sobre o espaço escolar, mas eu quero generalizar o espaço escolar da educação infantil ou pós-graduação, como eu tentei fazer nessa aula, e entender a importância do ensinar e do aprender, da postura da pessoa que está ali à frente. A faculdade é lugar do quê? A graduação é lugar do quê? É lugar de estudar? A pós-graduação é lugar de estudar? O ensino médio é lugar de estudar? Fundamental 1, 2 é lugar de estudar e aprender? É, mas além de estudar, o que mais que nós fazemos nesse espaço? E para finalizar, eu recito esse pequeno texto poético autoral aqui para vocês. E esse texto está intitulado, olhem lá, Na Escola. Na escola. Na escola se estuda, mas também se brinca, pensa, fala e questiona. Na escola se discute, dialoga e se emociona. Na escola se estuda, mas também se conta histórias, a dos livros e a do dia a dia. E na escola tem coordenador, professor, diretor, zelador e às vezes até o tio e a tia. Na escola se estuda, mas também se aprende, se machuca, sente dor, carinho e decepção. Mas há sempre lugar para uma boa compreensão. Na escola se estuda e é lugar de disciplina, mas não qualquer disciplina. Falo daquela disciplina inspirada pelo respeito, pelo afeto, mas acima de tudo pelo exemplo e pela dedicação. E não se esqueçam, é impossível que na escola não se tenha emoção. E emoção é coisa verdadeira, faz professor chorar, faz aluno cantar. E deveria fazer essa sociedade toda lembrar que é nesse espaço que um futuro se há de criar. Queridos e queridas, muito obrigado mais uma vez por terem acompanhado essa aula comigo. Um grande abraço para cada um de vocês e até a próxima.